aqui. Pode aplaudir o Senhor Jesus bem forte, mais forte. É para Jesus. Aleluia. Essa palavra vem falando comigo nos últimos dias. Há mais ou menos uns 3 anos que eu não prego essa palavra. Essa mensagem eu preguei ela durante todos os anos da minha vida. Depois que eu passei a ministrar o Evangelho. E já havia 3 anos que eu não pregava mais essa palavra. Eu tinha dado uma parada. De tanto que eu já tinha pregado ela. A pesca maravilhosa. Era quase a cada 3 meses a gente fazia a campanha da pesca maravilhosa. E pesca maravilhosa e pesca maravilhosa. Então eu tinha ficado saturado um pouco dessa palavra. Mas esses dias o Espírito Santo me levou a essa mensagem. E eu chorei com essa mensagem. Porque me veio de encontro ao momento que eu estou passando. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa para vir de encontro aos nossos momentos. A vida é feita de momentos. E aqui nesse exato momento, Pedro e os seus companheiros estavam em um momento de grande dificuldade. Eu sei que alguns aqui têm enfrentado um momento muito bom. Alguns aqui estão passando um momento bom. Mas outros estão enfrentando um momento difícil da vida. Estão enfrentando talvez na sua área sentimental o pior momento. Na sua área da saúde o pior momento. Na sua área das finanças o pior momento. Mas é no pior momento que Jesus chega. E foi no pior momento da vida de Pedro, aleluia, diga glória a Deus. Aonde Pedro estava enfrentando conflito familiar. A sogra dele estava doente dentro de casa. Ter uma sogra saudável dentro de casa, na maioria das vezes já não é tão bom. Mas ter uma sogra doente fica pior ainda. É verdade ou não é, igreja? Dependendo da sogra, se ela estiver bem, já é ruim. Agora imagina se ela estiver mal, ruim. Era o caso de Pedro. A sogra de Pedro estava morando com ele e doente em cima de uma cama. E sabe qual era a condição de Pedro? Nenhuma. Pedro não tinha condição de comprar remédio. Pedro não estava tendo condição nem de comprar o que comer para dentro de casa, pois ele estava endividado. Os cobradores de impostos estavam à porta dele. Compreende-se ou não, igreja? Pedro estava apertado, amargurado de espírito. A empresa de pesca deles estava falindo. Eles estavam quebrados. Pedro, Tiago e João eram sócios. E o dono da empresa era um homem chamado Zebedeu, pai de Tiago e João. Se não bastasse os romanos, o Império Romano cobrando altos impostos, ainda tinha Zebedeu apertando eles, perguntando: cadê os peixes? Cadê os peixes? Pedro estava enfrentando dificuldade por todos os lados. E certamente também o seu casamento não estava indo tão bem. Porque quer ver o casamento ficar abalado é a falta disso aqui, ó. É verdade ou mentira, igreja?
na área sentimental, no seu relacionamento conjugal, a coisa não estava indo bem também. Muita aflição dentro de casa, muita aflição no trabalho. Era a situação de Pedro. E agora, como que alguém que dá a última cartada, Pedro pega as suas redes, chama os seus companheiros e vão para o mar. E depois de lançarem as redes a noite inteira, eles voltam frustrados, decepcionados. E quando eles estavam ali, no nascer do sol, lavando suas redes. Lavar as redes significa desistência. Tem gente que já está lavando as redes no casamento. Tem gente que já está lavando as redes na área profissional. Tem gente que já está lavando as redes no tocante aos seus negócios. Tem gente que já está lavando as redes no tocante à família. Lavar as redes significa alguém que já encerrou o trabalho. Lavar as redes significa alguém que não tem mais esperança que algo pode acontecer. Está entendendo isso, não, igreja? Eles não estavam lavando as redes com alegria, com satisfação, com prazer, mas estavam lavando as redes com desgosto, com tristeza. E naquele exato momento Jesus chega e entra no barco. Aleluia. Jesus entrou aonde? No barco de Pedro. Jesus vai entrar no barco da sua casa, no barco da sua família. Jesus vai entrar nesse barco, mas ele vai querer usar esse barco. Pedro estava aborrecido. De repente aquele homem estranho, aquele homem desconhecido, porque Pedro não conhecia Jesus ainda. Se não bastasse o estresse daquela pescaria fracassada, agora um estranho entra dentro do barco dele. Pedro podia ter ficado furioso. Pedro podia ter se zangado com Jesus. É verdade ou não é, pessoal? Jesus falou assim: me empresta o teu barco. Eu quero usar o teu barco como um altar da ministração da palavra de Deus. Deixa eu usar o teu barco como altar. É assim que funciona, igreja. Quando você coloca aquilo que você tem à disposição do reino de Deus, se prepara para viver o sobrenatural. Pedro pegou e fez o que Jesus pediu. Jesus pediu: me empresta o barco. E não só empresta o barco, mas me leva também um pouquinho até ali. Tem horas que a gente já está no limite e Jesus ainda pede alguma coisa para a gente. É assim ou não é? Porque com Jesus é assim, aceite você ou não. Primeiro ele pede. E se você dá o que ele pede, ele dá o que você precisa. O problema é que muitos de nós, irmãos, só estamos focados na nossa necessidade. Só estamos focados no nosso momento. O problema é que muitos de nós estamos aborrecidos. O problema é que muitos estão assim. Você chama ele para vir na igreja, ouvir uma palavra. Sabe o que ele responde? Eu não tenho tempo para isso não. Ir na igreja não vai resolver meus problemas, não vai pagar minhas contas. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que correr atrás de alguma coisa para conseguir resolver meus problemas. Sim ou não, pessoal? Não é assim? Mas Pedro mesmo, sabendo que logo ali os agiotas estavam esperando ele,
Os cobradores estavam esperando ele. Que lá na casa dele a sogra dele estava doente, com febre. Que a esposa dele estava lá dentro de casa sem ter o que comer. Se tinha filhos, os filhos também estavam lá sem ter o que comer. Mesmo assim Pedro descansou. Pedro confiou. Pedro parou para ouvir a mensagem de Jesus. Pedro obedeceu o que Jesus pediu, e não só obedeceu o que Jesus pediu, mas também prestou atenção no que Jesus falava. Tem gente que diz: eu não tenho tempo para esse negócio de ir na igreja, sentar e ficar lá ouvindo o pastor falando blá 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 blá. Não, é só conversa. Tem gente que fala assim, é verdade ou não é? É só conversa, esses pastores falam demais. Pedro também podia pensar assim, que Jesus era só mais um falador, era só mais um pregador jogando conversa fora. Mas não, Pedro foi humilde, e todo aquele que se humilha, Deus exalta. De início Pedro até resistiu um pouco, é verdade. Pedro falou: olha, mestre, eu já lancei a rede a noite inteira e não peguei nada, mas já que o senhor está falando, eu vou lançar as redes. Porque Jesus havia dito para ele: já que você me obedeceu, já que você me emprestou seu barco, agora você vai mais no fundo, lança suas redes, porque vocês vão pegar peixe agora. Pedro resistiu um pouco. Ah, mestre, nós lançamos as redes a noite inteira e nada apanhamos. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: agora que as redes já estão limpas, nós lançamos as redes para todo lado e nada pegamos. Sabemos que não tem peixe nessas águas. Nós passamos o arrasto para lá e para cá, não tem nada aí. Eu sei que não tem peixe aí, as redes estão limpas, mas já que o Senhor está falando, debaixo da palavra que o Senhor está liberando, eu vou lançar essas redes. Diga comigo, uma palavra. Diga para alguém que está do seu lado, uma palavra. Mas não é qualquer palavra não. Sabe por que você fica frustrado? Porque você coloca o seu coração na palavra de homens, na promessa de homem. Aí vem um e promete que você vai comer picanha. Aí, se não der conta de comer a picanha, tu fica frustrado e começa a meter o pau naquele que prometeu. Ele falou que ia comer picanha. Até hoje eu não comi picanha. Tem um monte de gente chorando aí, dizendo que não está conseguindo comer picanha ainda. Quem já viu alguém chorando? Está chorando já, né? Se você estiver esperando para comer picanha debaixo da palavra de homem, tu vai comer carne moída o resto da vida, ou menos ainda. Agora, se você estiver debaixo da palavra de Deus, tu vai comer o que você quiser. Quem gosta de comer picanha, vai comer picanha, contra filé, bife, o que quiser. É debaixo da palavra de Deus que devemos estar. Sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Pedro foi mais adiante e lançou a rede à direita. Tem pessoas que são rebeldes. Jesus manda lançar a rede à direita, ele logo questiona: mas por quê que tem que ser à direita? Qual a diferença? Lançar a rede à direita ou à esquerda? Não dá na mesma coisa? Não é no mesmo lago? Não é na mesma água? Qual a diferença? Ah, eu lanço aonde que eu senti no meu coração. Esse negócio de sentir no coração não. Com Deus é o seguinte: ou você faz a coisa do jeito que Ele pediu para você fazer, ou então esquece. Tchau, pinica. Ah, eu faço assim. Quando eu sinto no meu coração de fazer assim, eu faço assim. A pessoa já sabe que o dízimo é 10%.
Ela falou assim: o mês que eu sinto de entregar tanto, eu entrego tanto. Agora, se eu sentir de entregar tanto, eu entrego tanto. Quando eu sinto de entregar R$2, eu entrego R$2. Quando eu sinto de entregar 10, eu entrego 10. Quando eu sinto de entregar 50, eu entrego 50. Porque Deus não quer meu dinheiro, Deus só quer meu coração. Quem já viu alguém falar isso? Mas Deus já não determinou a 10ª parte? E não me vem com esse papo de coisa que é do Antigo Testamento, que estamos debaixo da graça. Porque eu não acredito nesse evangelho do grátis. Tem gente confundindo o evangelho da graça, que é a salvação gratuita por meio do sangue de Jesus, com o evangelho do grátis, que não precisa mais ser dizimista, não precisa mais fazer esforço nenhum, não precisa mais nada, porque Jesus já fez tudo. Não me venha com esse evangelho do grátis. O evangelho do grátis não é bíblico. Quem está entendendo, igreja? Não é bíblico esse evangelho do grátis. Porque lá no mundo, tudo que você faz é pago. Qualquer lugar que você vai é pago. Tudo é pago, tudo é pago, tudo é pago. Só na igreja que a pessoa vem com esse papo. Graça, graça, graça. Graça é uma coisa, grátis é outra coisa. Porque o evangelho custa caro. Custa caro ou não custa? E como que esse evangelho vai ser sustentado? Não é por meio dos dízimos e ofertas? Mas aí a pessoa vem com esse negócio que faz o que sente no coração. Não é o que sente no coração, é o que a palavra de Deus manda. Se a palavra de Deus está falando é tanto, é a 10ª parte, é a 10ª parte. Amém? Amém. Lança a rede à direita. Aí só faltava Pedro pensar assim: ele falou para lançar à direita, mas a rede já está mais aqui para o lado da esquerda. Eu vou aproveitar que está mais fácil jogar para a esquerda. Você já percebeu que tem pessoas que sempre estão caçando facilidade para fazer as coisas? Tem gente que sempre está caçando um jeitinho mais fácil de fazer. É o tal do jeitinho brasileiro. Sempre está caçando um jeito de facilitar as coisas para ele. Mas Deus não gosta de pessoas que ficam caçando jeito de facilitar. Deus gosta de pessoas que, independente da dificuldade, vão obedecer do jeito que Ele falou, sem questionar. Pedro foi lá e lançou a rede à direita. Diga comigo, à direita. Fala com alguém, não seja teimoso. Fala com alguém, não seja teimoso. Se é direita, é a direita, não é para a esquerda. E eu não estou falando de política. Amém, pessoal? Amém. Aí está falando, pastor, não falando de política, direita e esquerda política. Não estou falando disso, não. Estou falando de obediência. Quando Pedro lança a rede à direita do barco, não demorou nem 30 segundos. A rede pesou, o barco empenou, vai tombou. Ficou pesada. Pedro começou a puxar, não deu conta, começou a chamar os companheiros. Ei, levanta a sua mão assim, ó. Agora faz assim, ó. Você vai começar a chamar as pessoas para vir te ajudar, porque você sozinho não vai dar conta daquilo que Deus vai colocar nas suas mãos. Você sozinho não vai dar conta, você vai ter que começar a falar: vem me ajudar aqui, vem me dar uma mãozinha aqui, porque o que Deus colocou na minha mão está muito pesado, está muito grande, eu preciso também que você me ajude. E encheram 2 barcos. E o que me chama a atenção é o seguinte, amada igreja, para encerrar a mensagem, porque diz que a pregação, quando fica boa, é hora de parar, porque se continuar estraga. Só para encerrar, Pedro arrasta os barcos com os seus companheiros, arrasta os barcos para a praia, para a areia. Deixa os barcos ali e se prostra diante de Jesus, reconhecendo que Jesus é grande e ele é pequeno. E sabe o que Pedro faz? Isso me chamou a atenção.
Certamente os cobradores já estavam ali esperando, porque quando Pedro saiu para pescar, os cobradores já ficaram atentos. Geralmente é assim, quando você está devendo, as pessoas ficam de olho até no dia que você vai receber o pagamento. É assim ou não é? Que dia que ela recebe o pagamento? Para poder ir na porta da sua casa te cobrar, é ou não é? No caso dos pescadores, eles saíam para pescar, e quando voltavam, eles voltavam para aquele porto. Então os pescadores já eram recebidos pelos cobradores. Quem está entendendo? Os cobradores não deixavam nem eles desembarcar direito, já estavam ali para ficar de olho, para não correr o risco dos pescadores contar mentira e dizer que a pesca foi ruim. Quem está entendendo o que o profeta está dizendo? Então os cobradores estavam tudo de olho ali no barco, e aquela pesca foi tão boa, mas tão boa, que dava para poder Pedro pagar tudo que devia e ainda sobrava. Tudo que devia e sobrava, muito ainda. Mas sabe o que Pedro e seus companheiros fizeram? Se apegaram na palavra que Jesus disse: da agora em diante vocês vão ser pescadores de homem. Os dois barcos cheios de peixe, Pedro, Tiago e João, não cresceram os olhos nos barcos e nem nos peixes. Eles abandonaram os barcos cheios de peixe e seguiram Jesus caminho afora. Eles estavam dizendo o que com essa atitude? Se é peixe que vocês querem, fica com os peixes, porque nós vamos acompanhar o dono dos peixes, nós vamos acompanhar a fonte. Se vocês querem o que nós temos, toma, porque nós queremos a fonte. Foi ele que proporcionou os peixes, então nós vamos acompanhar ele. Porque o segredo da pesca maravilhosa não estava nos barcos e nem nas redes, mas estava em Jesus. Você não entendeu não? Tem gente de olho no que você tem. Se quiser tirar o que você tem, pode tirar. Só não tira quem você tem. As coisas que você tem, se alguém tirar, você conquista de novo, porque Jesus é contigo. Coisas vão e vêm, mas Jesus tem que permanecer. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Pedro, Tiago e João não deixou só os peixes, não deixou os barcos, deixou os remos, deixou as redes, deixou tudo para lá e foram acompanhar Jesus. Lá na frente, eles viveram outra pesca maravilhosa, provando que não era rede e nem barco, mas era quem estava no barco com eles. Tem gente que às vezes se apega muito na placa de religião, na placa de igreja, achando que é só naquela igreja que Jesus opera. Tem gente que se apega muito no barco, mas o segredo não está no barco, o segredo está na presença de Jesus no barco. Se Jesus estiver conosco aqui nessa igreja, nós vamos ver coisas maiores do que vimos na outra igreja. Não é desprezando a outra igreja, não é desprezando, porque para cada tempo um propósito. Amém, igreja? Amém. Deus tem um tempo e um propósito para todas as coisas. Mas se Jesus colocou esse tempo para nós aqui, é para a gente viver aqui o sobrenatural dele. Não fica com o coração no barco, não fica com o coração nos remos, nas redes, mas coloca o coração em Jesus. Vocês estão entendendo, senhor? Ah, mas se a gente estivesse lá naquele salão, se a gente estivesse lá no centro de Terra Vermelha, se a gente estivesse lá naquele galpão, a nossa igreja está bombando. Que conversa é essa? Conversa é essa? Mesmo aqui nesse galpão, mesmo nesse lugar aqui, Jesus pode fazer coisas maiores aqui. O que faz acontecer é a presença dele.
Se Ele está presente, a pesca acontece, a maravilha acontece. Eu profetizo e declaro: Ele vai fazer uma coisa maravilhosa na sua vida. Pode aplaudir o nome de Jesus. Fique de pé, igreja.